Na sequência, passo a palavra ao Dr. Lorival Ferreira Santos, meu amigo lá também de longa data, cujo currículo exigiria talvez uma leitura em pelo menos 20 minutos. Eu não quero comprometer o tempo do evento, mas apenas destaco que, além de bacharel em Filosofia e Ciências pela Faculdade de Araçatuba, é bacharel em Direito, presidiu recentemente o 15º Regional, é mestre também em Direito, tem obras publicadas e é hoje também homenageado especial por esse congresso, já que há pouco houve o lançamento oficial de obra coletiva, coordenada pela desembargadora Ana Paula e pelo desembargador Francisco Alberto Giordani, em homenagem à sua excelência. Eu, inclusive, colaborei com um pequeno texto, mas a pessoa que é homenageada por um livro faz com que se torne perene não apenas o seu próprio conhecimento, mas, sobretudo, a sua história. Então, receba, o desembargador Lorival, os meus cumprimentos pela homenagem que o evento prestou e o Tribunal de Campinas, 15ª Região, prestou a Vossa Excelência, e cumprimento os dois colegas que foram aqueles que tiveram a árdua tarefa de nos cobrar a todos para que não passássemos do prazo, a fim de que a obra representasse a contribuição plural de todos nós. Então, passo a palavra ao desembargador Lorival, que terá também o mesmo ingrato tempo de 30 minutos, ao qual eu serei implacável na cobrança. Boa tarde a todos. Peço licença pelo adiantado da hora. É uma satisfação, é mesmo um privilégio estar aqui diante desta seleta plateia para, digamos, encerrar esse painel na parte da manhã. Eu quero saudar o meu queridíssimo amigo Fernando da Silva Borges, que é o nosso presidente do tribunal, pela realização deste congresso. Saúdo também Carlos, Ana Paula, nosso queridíssimo Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que sempre aqui comparece, trazendo as suas experiências enriquecedoras. Então, muito obrigado, seja bem-vindo, doutor. E ficamos muito felizes com a sua presença. Cumprimento o experiente advogado trabalhista, Antônio Rosella, que trouxe aqui os aspectos controvertidos na área do direito social, na área das relações entre capital e trabalho, e também cumprimento o nosso queridíssimo amigo e colega, desembargador Francisco Giordani, que, com uma forma muito peculiar, abordou aqui a temática a respeito dos sindicatos. Falar a respeito dos sindicatos desperta paixões e contrariedades, não é? Eu vou me permitir fazer uma observação aqui com relação à nossa democracia. No momento em que a democracia do nosso país encontra-se magoada, vilipendiada, agredida, em razão, sobretudo, dos seus aspectos envolvendo a ética, a moral, principalmente com os atos de corrupção, é sempre muito importante nós realçarmos e destacarmos o papel dos sindicatos na Constituição da República. O papel dos sindicatos aqui no nosso país, e quero dizer, e também na ação social, na ação política até, nos momentos mais importantes da nossa história, os sindicatos estiveram presentes, né, na ditadura, na volta das diretas já lá atrás, não é? Eles tiveram um papel fundamental, papel destacado, não é? E agora,
né, nessa quadra que nós vivemos, uma situação de crise econômica, crise social, crise política, nós voltamos a lembrar do papel dos sindicatos. Há uma frase aqui do nosso queridíssimo Amaury, saudoso Amaury Mascaro do Nascimento, que bem retrata esta situação. Ele diz que o sindicalismo é fruto da sedimentação de um movimento que percorreu um longo caminho, né, até alcançar a fase contemporânea, sendo um componente indispensável ao Estado democrático de direito. E também uma instituição que encontra diante do desafio, né, provocado pelas enormes transformações no mundo do trabalho. São muitas as transformações, né, na área, em todas as áreas praticamente, e no mundo do trabalho e no capitalismo. De maneira que esta fala do saudoso Amaury é uma fala antiga, mas que está muito atual hoje, né, neste momento em que nós estamos aqui vivendo. Vejam, senhores, após a assinatura do Tratado de Paz, Tratado de Versalhes, em 1919, foi criada a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que, diante daquela situação de injustiça, se preocupou em criar patamares civilizatórios mínimos. Patamares civilizatórios mínimos, que hoje esses patamares são esquecidos diante dessa reforma trabalhista que se debate, que se discute, a despeito de nós conseguirmos acabar com os 14 milhões de desempregados e diminuir o número de ações na Justiça do Trabalho. Então, o enfoque hoje é contra os sindicatos e também contra a instituição Justiça do Trabalho. Quem não se lembra, no ano passado, a crise que nós enfrentamos, né, diante dos cortes orçamentários da ordem de 30% no custeio e de 90%, digamos assim, na aplicação, no patrimônio. O relator dizia que queria colocar de joelho a Justiça do Trabalho. Ele queria diminuir na marra o número de ações. De maneira que eu coloco aqui a OIT para a gente lembrar, não podemos falar do direito do trabalho, magoar o direito do trabalho, sem que a gente volte lá atrás para debater, discutir os fundamentos pelos quais nasceu o direito do trabalho. Foi para manter patamar civilizatório, para avançar para o Estado social. Aqui eu poderia destacar as convenções, só para lembrar algumas delas. A Convenção 87, que fala da liberdade sindical, fala da pluralidade, a Convenção 98, que trata da negociação coletiva, a 29 e a 105, né, que também trata da abolição do trabalho forçado. Vejam, senhores, hoje nós temos uma comissão, né, lá no tribunal, um comitê que cuida da discriminação e do trabalho escravo. A igualdade entre homem e mulher, a discriminação no emprego, que trata da idade mínima para trabalhar e que trata das piores formas de trabalho infantil. Era preciso que, ao alterar ou pensar em adequar a reforma, que a gente fosse lá para fazer uma reflexão a respeito desses pontos. O sindicato na Constituição de 88. Quem não se lembra que os sindicatos estavam atrelados ao Estado.
atrelados ao Estado. Quer dizer, você tinha que fazer lá um registro sindical da associação, que se tivesse vida ativa poderia ser transformada num sindicato. Havia um controle com relação à parte de gestão financeira, à parte das eleições sindicais, né? Enfim, uma verdadeira interferência do Estado, chegando mesmo a intervir na entidade sindical e afastar os dirigentes e até mesmo prender o dirigente sindical, como aconteceu lá no ABCD, né? Aconteceu lá nesta época. Com a Constituição de 88, nós alcançamos a liberdade sindical, a liberdade de poder participar da vida sindical, nas suas eleições, se associar, participar das assembleias, sem nenhuma interferência. Aliás, no artigo 8º, diz que a lei não poderá exigir do Estado que ele possa intervir, proíbe qualquer tipo de intervenção e de interferência, e aí estaremos diante da liberdade sindical, não é? E temos também uma outra figura que é muito discutível, que é unicidade ou pluralidade, né? O nosso país adotou o princípio da unicidade, né? Na Constituição de 34, se adotou a pluralidade, né? Que encontrou eco na encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, mas já na Constituição de 37 já voltou o princípio da unicidade e permanece até hoje. Aqueles que defendem a unicidade, porque dizem que se adotar o princípio da pluralidade fica muito mais fácil para os empregadores dominarem, porque aí poderia surgir os sindicatos amarelos, os sindicatos de carimbo, enfim, não é? Nós encontramos aqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários ao princípio da unicidade, né? E hoje se fala muito do princípio da pluralidade sindical, né? Que veio, né? A pluralidade veio, a unicidade veio e está até hoje entre nós. Houve uma tentativa de implantar o princípio da pluralidade. O saudoso deputado federal Francisco Amaral apresentou um projeto em 84. Esse projeto chegou a ser aprovado na Câmara Federal, mas que não logrou êxito no Senado. E depois sobreveio a Constituição de 88, que expressamente no artigo 8º tem lá o princípio da unicidade, e desta forma não poderia, como não pode, alterar sem alterar antes a Constituição da República. Na maioria dos países há pluralidade, realmente é exemplo da França, da Itália, da Espanha, e em alguns é facultado essa pluralidade, mas por conscientização dos trabalhadores. Em outros, prevalecem o princípio da unicidade, a exemplo do nosso país. A exemplo do nosso país. A autonomia sindical, quer dizer, é um poder estatal que está dotado das entidades sindicais, é um traço característico do direito do trabalho, né, que vê nesses atores sociais, sindicatos, o poder, digamos assim, geral e abstrato de determinados grupos. E aí nós lembramos da figura da negociação coletiva, que a gente vai falar daqui a pouco. A administração do sindicato hoje é, no máximo, 7, no mínimo 3. Com a liberdade sindical, os sindicatos passaram a alterar os seus estatutos, inclusive com tempo de mandato, inclusive com número de diretores, mas, e normalmente, às vezes, pensando na estabilidade provisória,
mas chegou-se a um ponto que o Supremo Tribunal Federal, examinando essa discussão, chegou à conclusão de que, não obstante a liberdade e a autonomia, mas a Constituição da República teria recepcionado a legislação infraconstitucional, mais precisamente o artigo 522, que diz que no máximo 7 e no mínimo 3 membros da diretoria. Sistema sindical, já falou aqui o doutor Antônio Rosella, sindicato, federação, confederação, e aí a dúvida que fica é se as centrais sindicais fariam parte. Não, centrais sindicais é um órgão de cúpula, e que, para as centrais sindicais, prevalece e está valendo aí a pluralidade sindical no âmbito das centrais sindicais. Hoje nós temos aproximadamente, né, doutor Rosella, 8 centrais, 7 ou 8 centrais. Pode aumentar, pode ter mais, pode, né? Pode ter mais do que esse número. Assembleia Geral da categoria. Esse é órgão soberano. A entidade sindical, a sua diretoria debate, discute, mas ela tem que levar o assunto de interesse da categoria para se debater, para se discutir na Assembleia Geral. E aí há uma deliberação que, inclusive, quando se ingressa com dissídio coletivo lá no tribunal, passamos pente finos para examinar se houve uma deliberação coletiva a esse respeito. Com relação à negociação coletiva, que hoje é obrigatório, está lá no artigo 8º, inciso 6º, constitui uma obrigação dos sindicatos, né? Participar da negociação coletiva, ou para concluir um acordo, sindicato e uma empresa, ou sindicatos e sindicatos, uma convenção coletiva de trabalho. E por que é que se destacou a negociação coletiva? Porque aí nós lembramos de um princípio da negociação coletiva, que nada mais é do que aquele princípio da insuficiência estatal. É praticamente impossível que o Estado, a União, possa, né, porque a União é que tem digamos, a prerrogativa de legislar sobre a área federal, é praticamente impossível cobrir tão, digamos assim, vasto extrato social e aprender todas as situações na legislação. E daí o legislador reservou, dentro do princípio da autonomia sindical, que essa negociação fosse dada, né, aos atores sociais, os sindicatos. Sindicato da categoria profissional, com uma empresa, ou sindicato da categoria profissional com outros sindicatos econômicos, e na ausência de sindicatos, quem é que vai ter essa prerrogativa? A federação nas localidades inorganizadas, né? O doutor Giordani trouxe aqui uma situação muito importante, destacou aí o número de acordos e o número de convenções coletivas, 1.443 convenções, 14.424. Né? Isso quer dizer que os sindicatos têm atuado, sim, mas o que eu noto, o que eu sinto, que há um certo preconceito com relação aos sindicatos, e, sobretudo, com relação à contribuição sindical. Por quê? Quando você fala na contribuição sindical, você lembra do resquício do Estado interferindo. E é interessante que na criação das centrais sindicais, que eram até então toleradas, que foi reconhecida pela Lei 11.648, está lá uma previsão no artigo 7 de eliminação praticamente gradativa e com a introdução da taxa negocial, doutor Rosella. Introdução da taxa negocial, que hoje nada mais é do que a contribuição assistencial, que tem uma resistência enorme. Eu, particularmente, penso, e às vezes sou vencido, de que, numa negociação coletiva, é razoável que se tenha uma contribuição assistencial, que é uma taxa de solidariedade daqueles
que não são sócios para aqueles que são sócios. Haja vista que o sindicato tem despesa com relação a advogados, os mais aguerridos até com economista, para auxiliar nas negociações, né? Mas agora querem acabar com a contribuição sindical sem colocar nada no lugar. Por quê? Querem esvaziar os sindicatos, né? E aí eu lembro, doutor Jordani, das homologações, né? Quem tem mais de um ano passa lá pelo sindicato, ou o advogado ou o dirigente sindical, vai examinar na frente do representante do empregador e vai dizer: você está recebendo isto, dá tantos R$1.000. Está certo? Esse está certo é como se disse: diga alguma coisa. Não, doutor, tem as horas extras, tem uma diferença aí de salário. E aí o dirigente bota a ressalva e encaminha ele, certamente, para o departamento jurídico. Mas o que querem? Tirar a homologação, como de fato está no projeto, para que esse cidadão não receba nenhuma orientação. Ora, há realmente uma superioridade jurídica no ordenamento jurídico para compensar a supremacia econômica do empregador, porque só assim poderia se dizer que há um equilíbrio. Também há um reconhecimento das convenções e acordos coletivos, que está também lá no artigo 8º, inciso 26º. Então, o Constituinte destacou um prestigiamento, né? Prestigiar, digamos assim, as entidades sindicais. Fontes de custeio, contribuição sindical, que nós falamos, o sindicato fica com 60%, a federação com 15%, a confederação com 5%, e 20% ia para a conta emprego e salário do governo federal. Agora, o governo abriu, a partir de 2008, mão de 10% em favor das centrais sindicais, e que recebe esse valor de acordo com o número de filiados que cada central sindical tem, né? Então, há essa perspectiva. A contribuição confederativa, que está na Constituição, mas o Supremo já sinalizou, já destacou e decidiu que só alcança os associados. A contribuição assistencial, que nós temos aí o precedente 119 do TST, e que ora passa numa turma, ora não passa, mas que o Supremo recentemente também decidiu que é somente para os associados, de maneira que essa taxa de solidariedade depende, digamos assim, de uma adequação. As mensalidades associativas, e aí nós vamos para as ações sindicais. As ações sindicais é o quê? É aquele trabalho que o sindicato vai fazer, reunindo a diretoria, reunindo, não é? Indo, às vezes, à porta de fábrica, mantendo campanhas salariais, né, que pode resultar num acordo ou numa convenção coletiva de trabalho. Né? Pode resultar num acordo ou numa convenção coletiva de trabalho. Quer dizer, se conquista o benefício, mas também é muito difícil a fiscalização para saber do cumprimento desse benefício. Não é? Esse benefício seria fiscalizado indiretamente pelos sindicatos, de uma maneira geral. E hoje há um dado muito interessante, né? O Ministério do Trabalho, não obstante, digamos assim, a determinação dos seus abnegados inspetores do trabalho, a gente nota que o Ministério do Trabalho, está desfalcado, não se contrata mais fiscais. Então a pergunta é: por que, doutor Rosella, não se contrata mais, não tem um número razoável? Exerce um papel importante desta relação capital e trabalho, num primeiro momento orientando, né, as partes envolvidas, mas não há nenhum interesse, digamos assim, do próprio governo nesse sentido.
E aí nós também chegamos aqui às condutas antissindicais. Condutas antissindicais. As convenções, o ordenamento jurídico, que traz uma série de normas que consagram o manto protetor, digamos assim, principalmente dos dirigentes sindicais e da categoria profissional de uma maneira geral. A esse manto protetor. Os dirigentes sindicais normalmente têm aquela estabilidade provisória desde o seu registro de candidatura, não é? Até um ano após, né, o término do mandato, caso tenha sido eleito, não é? E também há uma outra proteção, que é não permitir que esse trabalhador possa ser transferido, né, de localidade, porque isso implicaria em prejuízo a toda a categoria profissional, né? E também não pode haver impedimento do exercício desta função de dirigente sindical, né? Todos sabem que o dirigente sindical acaba arreliando mesmo o empregador, contrariando os interesses, e muitas vezes, né, felizmente uma minoria, e não são todos os empregadores, né, às vezes cometem atos antissindicais, recomendando a não filiação, a não participação em sindicatos. Então, nós voltamos às centrais. Com a democratização do país, nasceram as centrais sindicais, que eram até então toleradas, né? Tivemos CGT, tivemos CUT, Força Sindical, né? E que em 2008 foram reconhecidas, não é? E passaram então a contar com aquele percentual de 10%, né, da contribuição sindical, né? E a essas centrais foram atribuídas, digamos assim, o direito de indicar representantes nos colegiados, né, do FGTS, colegiado também do Fundo de Amparo do Trabalhador, né, no SUS, né? Enfim, eles, de certa forma, participam e têm agido, digamos assim, de uma maneira geral, nas questões de interesse nacional da classe trabalhadora. E acho que agora deve ser ressaltado e realçado o papel das centrais juntamente com os sindicatos. Por quê? Porque hoje, praticamente, cada sindicato tem escolhido uma central, né, de acordo com a sua ideologia, né? E as centrais também buscam essa aproximação, porque ela arrecada de acordo também com essa participação dos sindicatos. Então, eu quero crer que, neste momento, deva haver, sim, solidariedade entre os trabalhadores, deva haver, sim, uma democracia interna nos sindicatos de trabalhadores, para que a gente possa, digamos assim, fazer um debate mais apropriado com relação àquelas mudanças que normalmente querem fazer, não é? Eu costumo dizer que a CLT é de 43, sim, mas ao longo dos anos, mais de 80% dos seus artigos foram reformados. Além do que, em 5 de outubro de 88, foi passado um pente fino e colocado
na Constituição da República vários e vários artigos. E ainda bem, né? Porque se não tivessem colocado na Constituição esses artigos, hoje nós teríamos, digamos assim, mais artigos sendo alterados. Já caminhando para o encerramento, eu gostaria aqui de adotar aqui as palavras do meu queridíssimo amigo, Dr. José Carlos Arouca, que ele diz assim em sua obra: no sistema que temos, não se poderá desprezar 3 componentes fundamentais do sindicalismo: democracia interna, ideologia, atuação efetiva como órgão de resistência, sabendo que não serão os acadêmicos, nem a imprensa, nem o Estado que determinarão como será no futuro, mas os próprios trabalhadores, ainda que em tempo algum. Eram essas as considerações. Muito obrigado, agradeço aí pela atenção. Agradeço ao desembargador Lorival, a quem peço renovadas desculpas pela insistente, inoportuna e indelicada tarefa de controlar o tempo, mas faz parte da delegação que recebi do eminente desembargador e da eminente desembargadora em controlar o tempo, aqueles que organizam o evento. Não posso, evidentemente, deixar de me manifestar rapidamente, não falarei meia hora, podem ficar tranquilos, o almoço espera todos nós. Nesse momento em que estamos vivenciando a chamada reforma trabalhista. Não vou entrar em detalhes a respeito se moderniza ou não as relações de trabalho, não vou entrar em detalhes sobre o seu conteúdo. Todos sabem da minha posição fortemente contrária a esta reforma, já manifestada publicamente, documento encaminhado ao Congresso Nacional em 2 oportunidades, a última 2 semanas atrás, documento esse que foi subscrito por 17 dos 27 ministros do TST, portanto, expressa a maioria do tribunal, esmagadora maioria contrária ao projeto. Mas antes de discutir o teor do projeto, me parece que a sociedade tem que estar atenta para uma observação que me parece muito própria. Quaisquer que sejam os propósitos que norteiem uma reforma legislativa no Brasil, e ainda que sejam bons propósitos, abro um parêntese, que não os identifico no projeto atual, nenhuma reforma pode extrair a prerrogativa da sociedade de participar do debate social. Isto é retirar da sociedade o seu mais legítimo direito, que é debater o projeto que está em andamento no Congresso Nacional. Eu lembro, e o faço até me dirigindo aos mais jovens, e vejo que há muitos jovens na plateia, jovens estudantes, que esse projeto começou discutindo apenas um tema: terceirização de serviços, se era ampla ou se deveria ser restrita. E todo o debate na Câmara foi centrado nas audiências públicas, inclusive sobre este eixo temático. O projeto procurava regulamentar aquilo que é hoje matéria acumulada do TST, se deve ou não haver terceirização, atividade fim. E quando apresentado o projeto, e todos vimos a reforma, a urgência que foi rejeitada e aprovada no dia seguinte, se conseguiu, então, promover um texto, ou produzir um texto que reforma substancialmente, não a CLT, ele reforma os pilares de sustentação do direito do trabalho no Brasil. Isso é o que é mais importante, porque, independentemente de se pontuar, não, tem aspectos bons, até se consegue identificar. Exemplo, para matéria processual, a regra que determina agora que não precisa o advogado ir à vara do trabalho para opor a exceção de competência. Ele remete, o juiz examina e, se for o caso, então, rejeita ou acolhe. Aquela situação que é muito comum, em que a empresa teria que ir para um local distante para produzir a sua defesa. As férias fracionadas em 3 períodos, hoje são 2 períodos, não muda de modo significativo, ou seja, o conteúdo normativo protetivo não é afetado substancialmente. Mas o que está por trás dessa reforma, e aí eu falo de maneira muito enfática, não é mudar a legislação, é mudar a estrutura principiológica do direito do trabalho no Brasil, inclusive do direito coletivo. Porque hoje, por exemplo, na comissão de fábrica, criada pela nova lei, ou o projeto que será aprovado, ela afasta o sindicato da atuação que é mais nobre e mais importante, que é a defesa coletiva dos interesses da categoria profissional. Tendo uma empresa comissão de fábrica, ela caberá negociar, inclusive,
na pauta primeira com seus representados por aquela comissão. Então, retira o papel do sindicato mais importante, que é a construção de novas conquistas sociais, que está na origem, na essência, no nascedouro do próprio direito do trabalho, que nasceu dessa reivindicação social. Mas enfraquece também o sindicato, como, por exemplo, diz que o sindicato passa a ser litisconsorte passivo necessário, litisconsorte desnecessário, desculpem, de todas as ações que discutam cláusula normativa. Todas. Então, imagine, eu não vou nem falar na 15ª região, eu vou falar em Campinas ou de São Paulo, a cada dia, quantas ações são propostas discutindo validade ou não de cláusula normativa. O sindicato tem que estar presente em todas essas ações. É impossível. É impossível o sindicato estar presente em todas as ações no Brasil em que se discute validade de cláusula normativa. E as demandas são variadas, horas em TINE, negociação que suprime ou não, que fraciona, que concede ou não o período de mais de 50%, a cláusula que suprime ou não o intervalo para refeição, que reduz o intervalo, são cláusulas muito comuns, são cláusulas que são objeto de ações de maneira muito comum. Em todas essas ações, o sindicato tem que estar presente pela nova lei. Isso é fragilizar, para não dizer aniquilar, toda a atuação do sindicato do ponto de vista da sua efetiva atuação. É verdade que muito precisaria ser feito na atuação do campo coletivo. Eu sou muito crítico, e sou muito crítico mesmo, da atuação dos sindicatos no Brasil pela sua estrutura. Acho sim que o imposto sindical tem que ser extinto, mas não da maneira como foi. E se falou aqui, por exemplo, que se acabou o imposto sindical, mas não se mexeu no Sistema S. Segundo dados da Folha de São Paulo, representa o Sistema S 60% da receita financeira da Fiesp. Então, pode acabar com o imposto sindical para da categoria econômica, porque não irá fazer parte, segundo se diz, 10%, 11% para a Fiesp, representa a contribuição sindical. Mas é preciso também que se promovesse uma reforma política, sindical, tributária e ética no nosso Brasil. Porque não adianta também retirar a contribuição sindical sem se reformar a estrutura, a Convenção 87, mas também a Convenção de 158, que é a convenção que estabelece a motivação da dispensa de caráter obrigatório. Então, se vamos importar modelos europeus, que estamos dizendo, não, vamos modernizar o Brasil, trazer modelos europeus, que de fato também possamos trazer o que também há de bom lá. Convenção 158 da OIT, que se encontra sob o exame do Supremo Tribunal Federal, a denúncia ou não unilateral pelo governo brasileiro. Então, são essas questões que estão para muito além de uma reforma na legislação. Porque se promover uma reforma estrutural em toda a legislação brasileira, mas mais do que isso, se retiram os pilares centrais do nosso direito do trabalho. Falaria... Ministro, o artigo 15.7 desse projeto diz o seguinte: faculta a fixação dos contratos de trabalho da cláusula compromissória de arbitragem. E ainda veio, faculta as empresas firmar termo de quitação de obrigações trabalhistas anual. Olha, eu estou só provocando, não para agora, para o tema ser discutido. Não, enfim, eu nem vou falar da arbitragem, eu tenho uma posição também contrária, fortemente contrária à arbitragem em sentido individual, que para mim, inclusive, é inconstitucional, porque a Constituição é claramente, tem regra clara ao dizer que é restrita à negociação coletiva, porque ali sim se está construindo a norma, mas não para resolver o conflito. Vejam, primeira comissão de fábrica das empresas que têm grande número de empregados, depois a cláusula de arbitragem, não há ultratividade, então a cada ano, a cada 1 ou 2 anos, se restabelece todo o processo negocial do zero, enfim, afastando conquista histórica, no sentido de que as cláusulas tradicionais já incorporadas somente poderiam ser afastadas quando houvesse norma coletiva de igual condição que assim o fizesse. E poderia aí falar aqui de várias outras... arbitragem tira a justiça do trabalho. Sem falar no empregado hipersuficiente, que é um conceito que a lei trouxe agora. O empregado que ganha mais de R$10 mil, nem o sindicato atua mais no processo negocial, porque passa a ser contrato individual do trabalho. É verdade que a maior parte dos trabalhadores brasileiros ganha muito abaixo disso. É verdade. Mas você afasta para esse grupo de trabalhadores até mesmo a atuação do sindicato, ao dizer que é o contrato de trabalho, ou seja, no período pré-revolução industrial, que irá fazer com que
o seu conteúdo regerá a relação jurídica que dele decorre. E o desembargador Giordani falou aqui no período pré-Idade Média ou pré-Antiguidade. Nós estamos voltando ao período do Código Civil, 1916. Nós estamos, esse projeto, ele retira várias, também no direito civil, se aplicado fosse, estaria muito mais adequada a interpretação do que o projeto, o que resultado desse projeto, que eu acho que vai ser aprovado. Não tenho dúvida quanto a isso. Então, eu acho, inclusive, já disse isso em congresso que participei recentemente do movimento sindical, eu acho que o movimento sindical perdeu o bonde da história, muito francamente, porque ficou preso a discutir a contribuição sindical exclusivamente e não percebeu que o sindicato pejotizando e tornando autônomos os trabalhadores, não haverá sindicato, porque o sindicato não terá por que atuar. Então, o sindicato ficou preso na contribuição sindical e o projeto passando ao largo com várias outras perdas muito mais significativas do que a contribuição sindical. Porque se nós teremos trabalhadores que não ficarão vinculados a esta relação jurídica, não haverá proteção e nem haverá coletividade a ser protegida. E aí me perguntariam, já me encaminhando para o final, o que fazer? Porque para mim o projeto está aprovado, questão de tempo. É uma questão de mais uma semana, e esse projeto tem uma coisa que qualquer pessoa que pousasse no Brasil, e temos professores de fora do nosso país, disséssemos, as pessoas diriam que nós estaríamos talvez zombando, que é o relator do projeto no Senado, emitiu o parecer favorável à aprovação, mas recomendando veto e edição de medida provisória. Isso é o parlamento brasileiro abrindo mão da sua soberania legislativa. Porque medida provisória é instrumento espúrio de legislação. Então, vejam, o relator diz, o projeto deve ser aprovado, mas recomenda o veto nesse pontos, e, além disso, a edição de um ato normativo espúrio para, em lugar do Congresso Nacional, editar a norma jurídica. Evidentemente que isso só pode ser conto da carochinha, porque não é razoável supor que isso possa estar acontecendo, mas vai acontecer. Então, perguntariam o que fazer. E aí eu me volto aos advogados, aos jovens e ao juiz de primeiro grau. Não abram mão da sua atuação, porque serão os senhores que desenvolverão as primeiras teses. Primeira delas, não afastar a competência trabalhista para julgar a relação de trabalho que se forme, seja lá com que nome for. O juiz do trabalho não pode negar a sua competência, é o primeiro passo. Porque se ele for negar a competência, até chegar ao TST, ao TRT 15, ou até o Supremo Tribunal Federal, ou até o STJ, que vai discutir o conflito de competência, além de demorar um tempo razoável, nós já sabemos, o STJ não afirma a competência trabalhista nunca, a não ser que não tenha jeito. Nós temos casos, recentemente, o Supremo disse, há 2 semanas atrás, que empregado público, eu não estou dizendo servidor, não estou dizendo, empregado público, quem vai discutir é a justiça comum. Quer dizer, eu custei a crer no que eu estava lendo. Não só li a notícia, como fui no site do Supremo, imprimi o arquivo, porque eu não quis ler na tela, imprimi e li o que eu acabei de repetir. Então, primeiro ponto é afirmar a competência. Segundo ponto é não hesitar em aqui ou ali declarar a norma inconstitucional, porque acima de qualquer projeto de lei, acima de qualquer lei está a Constituição brasileira. E se o juiz do trabalho não tiver coragem para decidir, certamente, muito tempo depois, talvez os tribunais não façam o resgate de sua competência. Porque nós temos que não deixar de observar que qualquer norma tem que encontrar abrigo na Constituição. Senão, obviamente, não podemos deixar que ela sobreviva, que ela prevaleça. Claro que não vou entrar na discussão maniqueísta, todas as pessoas que defendem o projeto são ruins, os que combatem o projeto são bons, não é essa a discussão, porque, a meu sentir, parte de uma premissa equivocada que as pessoas estão retirando da sociedade brasileira o direito de discutir o projeto que vai mexer com o mundo no Brasil, porque o trabalho é que move o nosso país. Eu não falo do trabalho apenas como empregatício, é a força humana produtiva que faz com que o país cresça, mas cresça não apenas economicamente, cresça sobretudo socialmente, cresça sobretudo
socialmente e também eticamente, porque nós vivemos o trabalho que executamos, e é em torno desse trabalho que o projeto agora pretende fazer uma revolução muito grande. E aí, para encerrar, eu vou me valer de uma pequena palavra que o desembargador Jordani mencionou, e aí vou me dirigir aos jovens especialmente. Ele falou em utopia. Eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito do professor Eduardo Galeano, quando ele pergunta assim, né? E aí vejo vários jovens aqui, e não podemos nos abater por esse momento de crise atual, crise política, ética, social, que nós, acabei de receber a notícia aqui, bastante ruim, do ponto de vista do meu tribunal, do STJ, enfim, notícia do valor econômico de hoje, acabei de receber aqui, enquanto mostrava até o desembargador Jordani, mas não podemos nos abater por nenhuma situação em que nós deixemos de crer na vida. E aí, eu repito o que disseram anteriormente, quando o desembargador Jordani falou em utopia, eu me lembrei do professor Eduardo Galeano, que ele faz uma reflexão muito interessante, que ele pergunta assim, para que serve a utopia? Aí ele diz, né? A utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. A utopia, né? Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, continua ele, jamais o alcançarei. E aí ele diz, para que serve a utopia? Serve para isto, para eu nunca deixar de caminhar. Então, eu acho que a grande lição que podemos extrair nesse evento de hoje, nesse belíssimo painel, é que por mais que estejam presentes sentimentos negativos, projetos de lei que esquecem que a Constituição diz que o nosso objetivo é transformar a sociedade em mais justa, fraterna e solidária, os jovens têm uma missão pela frente. Não deixar de caminhar. Ou como diz os gaúchos, né? Não deixar de pelear na linguagem gaúcha. Então, essa é a mensagem que deixo ao encerrar o painel, concitando, sim, os advogados a não trazer o debate acadêmico, o debate jurídico para a vara do trabalho. O direito do trabalho terá que enfrentar essas novas teses, decidir, apoiado na Constituição, mas com coragem de decidir, e o tribunal não hesitará, sem dúvida, em cumprir o seu papel. Agradeço o convite, cumprimento o desembargador Fernando Borges, que preside o 15º Regional, e passo a palavra, então, dou por encerrado o painel, e passo a palavra ao mestre de cerimônias. Obrigado pela atenção.